Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o chip Majorana 1 da Microsoft. A Microsoft diz ter conseguido, meu amigo, um chip quântico que é fantástico, que vai chegar a milhões de qubits e não sei o que lá. Bom, o chip só tem 8 qubits, tá? Mas segundo eles estão dizendo, pode chegar a milhões de qubits, porque usa um estado da matéria topográfico e não sei o que lá, com partículas Majorano, não sei o que lá. Caramba, que coisa fantástica, bicho. Realmente vivemos em uma época de descobertas tecnológicas fantásticas. Torço para ser verdade, mas é lógico, ainda me parece muito aquela coisa que a gente vê muito comum em chips de computação quântica, uma grande promessa para o futuro. Não é a coisa, ainda tá engatinhando ainda. No futuro pode ser alguma coisa fantástica. E aí a gente vai falar sobre o que isso muda no final das contas quando a gente tiver chips quânticos realmente funcionais, né? Acabou o Bitcoin? A primeira coisa que o pessoal pergunta, acabou o Bitcoin? Não, não acabou o Bitcoin. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Velho Virgem, Cido Velho Arrombado Tarado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, já que a gente está falando de tecnologia nova, de novas capacidades, nesse vídeo a gente está com a parceria com o curso Elite. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo e tem um link aqui na descrição, mas o pessoal do Elite, eles são especialistas em arrumar um jeito de você ganhar dinheiro com a internet, com as novas tecnologias, né, através de uma série de mecanismos, aí usando várias possibilidades dentro da internet para ganhar dinheiro, seja como o seu emprego principal, seja como alguma coisa à parte que você faz para complementar a renda. Vou falar mais sobre isso no final do curso, mas já tem o linkzinho, caso você queira se inscrever lá no curso Elite, eu recomendo muito eles, né? Pois bem, vamos falar aqui sobre esse chip da Microsoft, né? A Microsoft anunciou com muita pompa e circunstância que criou um chip quântico totalmente inédito, né? O Majorana 1. Majorana 1 é um chip de 8 qubits. O qubit seria o equivalente ao bit da nossa computação eletrônica atual, mas o qubit, na verdade, vale mais do que um bit, né? Porque o qubit, na verdade, é um vetor entre duas dimensões, é um negócio fantástico, cara. O qubit é realmente fantástico. Mas o ponto central tem uma capacidade muito maior do que o bit normal, né? Mas a grande dificuldade da computação quântica é que você manter um qubit é difícil, eles são instáveis, eles se perdem, eles dão erro, eles perdem o valor que eles têm armazenado. Não é uma coisa, a tecnologia não está avançada ainda ao ponto de você ter um qubit que é estável, que é confiável, como é hoje um bit de memória, né? Isso não tem problema. Quando os computadores começaram também, você também tinha esse tipo de problema, também era uma coisa instável, também era uma coisa frágil. À medida que o tempo foi avançando, os computadores foram ficando mais confiáveis e hoje em dia, né, basicamente a nossa sociedade hoje em dia vive em cima de tecnologia da informação, de computação, né? Parou para pensar isso? Hoje em dia ninguém vive sem isso, meu amigo. Qualquer emprego que você faça, você tem um computador do lado, você tem uma mensagem para vender, para comprar, para fazer qualquer coisa, né? Mas começou assim, começou de forma instável e coisa e tal. E aquele negócio, no momento que o qubit, que a computação quântica chegar no mesmo nível de estabilidade que a computação atual, o nosso poder de processamento vai ser multiplicado por milhões de vezes, né? Então, isso promete uma revolução muito grande. Eu não tenho dúvida nenhuma que a computação quântica vai chegar um dia e quando chegar vai ser uma revolução. Mas esse processador aqui ainda não chegou lá, entendeu? Então, assim, o Majorana 1, a grande vantagem dele é justamente a forma como os qubits são armazenados. É uma forma que é totalmente inédita. Os computadores quânticos atuais, você tem computadores quânticos já de até 100 bits, desculpa, 100 qubits, né? O da Google eu acho que é o maior deles nesse momento, né? Mas eles usam principalmente materiais semicondutores para armazenar esses qubits. E o problema disso é que, são dois problemas na verdade. Um problema é que você tem que manter tudo muito próximo do zero absoluto, então eles têm que trabalhar de forma refrigerada em temperaturas muito baixas, e além disso você ainda tem muito erro, né, na leitura dos qubits. E qual que foi a estratégia da Microsoft? Ela falou, não, bacana, os qubits como o pessoal está tratando hoje não está funcionando, vamos achar um jeito melhor de armazenar esses qubits. E aí tem toda uma explicação aqui do Majorana, eles falam sobre a arquitetura de
qubits topológicos, né? Topológico é uma nova forma de você armazenar a informação quântica. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Bom, vocês sabem que a gente conhece os estados da matéria, você aprendeu isso lá no colégio, né? Que é o sólido, líquido e gasoso, né? Pois é, sólido, líquido e gasoso são os estados, digamos, mais comuns da matéria, mas você tem um monte de outros que acontecem em situações especiais. Você tem plasma, você tem líquido supercrítico, você tem condensado de Bose e Einstein, você tem um monte de tipos da matéria que assim, a gente não sabe no dia a dia porque são difíceis, né? Não acontecem no dia a dia, a verdade é essa. No dia a dia o que você tem mesmo é sólido, líquido e gasoso. Mas os cientistas sabem produzir esse tipo de coisa. Um desses estados da matéria, que é bastante raro, é o estado topológico, né? Agora, aqui, ó, não é nem sólido, nem líquido, nem gasoso, é topológico. Caraca, que coisa foda, hein? É o que eu falo pra vocês, esse pessoal... Não, bacana, acho legal pra cacete isso, pô. Estamos na fronteira da ciência, né? Mas, deixa eu dar uma dica pra vocês. Esse estado topológico, você também chega perto do zero absoluto. Então, de certa forma, esse chip aqui que vocês estão vendo, ó, repara como é que ele tem toda uma armação de metal aqui. Isso aqui certamente é porque esse troço todo foi feito para ficar em nitrogênio líquido, com supercondensado. Vocês entenderam? Que a gente ainda está longe de ter um negócio desse assim operacional para a gente usar no dia a dia. Não é uma coisa tão rápida assim. Mas a gente está chegando lá, a gente vai chegar lá. Os primeiros computadores também era tudo com válvula, tudo cheio de coisa, era uma sala inteira, né? Então assim, isso aqui é o começo da coisa, né? O mais engraçado é que eles dizem o seguinte, que como é que eles armazenam essa informação do qubit, né, a informação quântica? Eles usam a chamada partícula majorana. E eu confesso para vocês que, olha só, eu vejo muito YouTube de ciência e coisa e tal. Eu gosto mesmo dessas paradas, acho legal ver isso daí. E eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Mas o que eles estão dizendo aqui é que são partículas em que você cria a partícula e antipartícula ao mesmo tempo. Isso eu sei que tem. Flutuação quântica era o nome que eu ouvia dessa coisa de você criar a partícula e antipartícula ao mesmo tempo, né? Enfim, parece uma coisa muito bacana, porque tudo isso é ponta da tecnologia. E, repara, isso aqui é ciência básica sendo feita por uma empresa privada. Tá? A Microsoft é uma empresa privada. Esse tipo de coisa de partícula majorana era, segundo eles estão dizendo aqui na reportagem, ou seja, coisas previstas pela física teórica, mas que ninguém nunca tinha visto na prática esse tipo de coisa, né? E assim esse nome de Majorana em homenagem a Ettore Majorana, um físico italiano do início do século passado, esse rapaz aqui que teria previsto essa coisa toda. Né? Foi um físico muito bacana, muito avançado e coisa e tal, aqui cheio das coisas. E o pessoal da Microsoft consegue já produzir essas partículas, não apenas para provar que elas existem já tinha sido provado, tá? já tinham sido descobertas essas partículas antes. Mas mais do que isso, eles já conseguem trabalhar essas partículas para armazenar informação lá dentro, na forma de um qubit. Cara, isso não é fantástico, bicho, isso é uma coisa fantástica, isso é uma coisa genial. E aí, a grande questão que eles falam é, ok, esse chip aqui tem só 8 qubits. Então 8 qubits, a verdade é que não é nada, tá? Não muda em nada no final das contas, mas eles dizem que ele seria capaz de armazenar 1 milhão de qubits muito em breve. Bom, vamos dar uma olhada. Se for isso, realmente vai fazer uma diferença muito grande. E que tipo de diferença que vai fazer? Vai fazer uma diferença enorme em termos de que toda a infraestrutura de eletrônica que a gente tem hoje vai passar a valer bolota e os chips quânticos vão dominar o mundo, porque é muito mais rápido, tem um processamento muito maior. Tudo que você vê, por exemplo, a Nvidia, que hoje em dia ganha dinheiro pra caramba com as placas de vídeo que podem ser usadas para inteligência artificial, vai quebrar. Bom, assim, pode ser que, né, ela entre nesse mercado também e passe a fazer coisas quânticas. Mas, de novo, isso ainda está longe, tá, gente? Isso aqui ainda é promessa. Um dos problemas da computação quântica é isso, essa história de a computação do futuro. Sabe igual o Brasil, que dizem que o Brasil é o país do futuro? Pois é, física, a computação quântica é a computação do futuro, só que, né, passa o tempo, a gente só vê promessa, mas uma hora chega. A inteligência artificial também era assim, a inteligência artificial durante muito tempo o pessoal falava, não, que é um negócio que vai ser fantástico, que vai revolucionar e coisa e tal,
mas a gente nunca via isso na prática. Hoje em dia a gente já vê a inteligência artificial na prática, já tem um monte de aplicação prática por aí. Então, assim, uma hora vai chegar a computação quântica também. Muita gente tem medo de que isso destrua o Bitcoin, porque o Bitcoin é baseado em uma criptografia e a chave RSA, né, curvas elípticas, que é usada pelo Bitcoin, ela é justamente baseada no fato de que é uma operação matemática que é muito mais fácil você fazer de um lado para o outro do que do outro lado para o um, entendeu? Para você ir do ponto A para o ponto B é mais fácil do que você ir do ponto B para o ponto A. Mas, quando você tiver um poder computacional milhões de vezes maior do que o que você tem hoje, isso vai ser irrelevante, porque vai ser fácil ir do ponto A para o ponto B, aí do ponto B para o ponto A também não vai fazer diferença nenhuma, vai ser rapidinho também, e aí você não teria mais a segurança no Bitcoin, né? E bom, eu já expliquei isso em outros vídeos, mas não se preocupem com isso. Toda criptografia é temporária. Toda criptografia ela é usada durante um tempo, depois tem que ser alterada porque ela se torna obsoleta. Olha, as primeiras criptografias eram o DES, o Decryption Encryption Standard. Hoje em dia, DES é falha de segurança, ninguém mais usa DES. DES 40 bits, caramba, você quebra com seu celular. Mas então assim, é normal, hoje ninguém mais usa, passou para outra. O que vai acontecer com o Bitcoin? Quando você tiver ou chips quânticos muito mais avançados, podendo quebrar a criptografia do Bitcoin, ou mesmo computadores convencionais, porque os computadores convencionais também estão ficando cada vez mais rápidos, numa hora eles vão chegar num ponto em que eles conseguem desfazer a criptografia de curvas elípticas tão rápido quanto ela é feita. Então assim, também vai tornar a criptografia do Bitcoin inefetiva, né? Mas quando for chegando perto disso, o que vai acontecer é que a criptografia vai ser trocada. É o que acontece com todos os sistemas. Diga-se de passagem, não seria só o Bitcoin que seria tornado obsoleto nesse ponto. Seria todo o sistema bancário nacional, né, mundial. O banco seu, quando você digita sua senha e coisa e tal, tudo isso, hoje existe porque você tem criptografias avançadas, baseadas, diga-se de passagem, nos mesmos algoritmos do Bitcoin e coisa e tal. Em tese, se a criptografia do Bitcoin quebrar, a criptografia do seu banco quebra também, e alguém pode invadir o seu banco e tirar o seu dinheiro do mesmo jeito. Então assim, mas não vai acontecer por quê? Porque quando tivermos realmente próximos disso aqui acontecer, o que vai acontecer é que todo mundo vai trocar a criptografia, vai botar uma criptografia mais avançada, mais difícil de ser quebrada mesmo com o chip quântico, né? Então não precisa ficar preocupado, o Bitcoin vai continuar existindo, o dinheiro do seu banco vai continuar existindo também. Parabéns à Microsoft pelo excelente chip, é um avanço, né? É um avanço bacana. Ainda é uma promessa para o futuro. Ainda não temos nada concreto nisso daqui. Mas é um avanço bacana, espero que eles tenham sucesso, que realmente revolucionem o mundo, né? E se você está preocupado com essas mudanças todas que estão acontecendo, né? Cada vez mais a gente perdendo emprego para inteligência artificial e coisa e tal, é o que eu sempre falo para o pessoal, não precisa ter medo. A tecnologia muda os empregos, você deixa de fazer alguns trabalhos que realmente eram mais importantes no passado e você faz outros trabalhos que surgem justamente em função da tecnologia. Então, é verdade que muitos empregos vão se tornar obsoletos no futuro com a inteligência artificial, ainda mais quando você tiver um chip super avançado como esse de computação quântica, mas outras oportunidades de emprego vão surgir. E uma boa maneira de você saber, se você se posicionar nisso, entender como é que a coisa funciona, é justamente o pessoal do curso Elite. Eles têm uma série de ferramentas lá, uma série de propostas para você ganhar dinheiro na internet, uma série de cursos que você pode escolher, e tem um atendimento muito bacana, você vai falar com um rapaz lá que vai conversar com você sobre qual seria a sua ideia, como é que você poderia fazer para explorar as alternativas lá em termos de curso. Eu recomendo muito, o pessoal é muito sério, já tem uma grande quantidade de pessoas que fizeram os cursos e gostaram dos cursos, que aprenderam. E aquele negócio, é um trabalho que você pode fazer além do seu trabalho normal. Você pode começar, como eu comecei o meu trabalho aqui no YouTube, eu comecei como um canal no YouTube meio que como uma brincadeira por fora, né? Ganhava um dinheirinho, mas era merreca, continuava trabalhando no meu emprego normal de consultor. Até um momento em que eu vi que eu estava ganhando o suficiente do lado de fora, a brincadeirinha começou a dar algum dinheiro, eu falei, quer saber do negócio? Vou viver da brincadeirinha. E estou aqui até hoje, estou muito satisfeito. E tem outras oportunidades, né? Ser youtuber é uma dessas oportunidades, tem uma série de outras oportunidades. Você pode conversar com o pessoal lá do Elite e entender
qual é o seu potencial, o que você pode fazer em termos da nova economia da internet e correr atrás, meu amigo. Esquece esse negócio de emprego para toda a vida, nunca vai haver mais isso. A onda que a gente está vai ser sempre assim, as pessoas vão mudando de emprego e daqui a pouco vai ter outra coisa que vai acabar com esse emprego daqui e você vai fazer uma outra coisa diferente e tem que estar aprendendo coisas novas mesmo, é assim que funciona a humanidade. Tem o link na descrição do vídeo, entra em contato com o pessoal lá do Elite, o pessoal é muito bacana, conhece muito bem essa área, recomendo muito.